Muito bem, pessoal. Hoje, no nosso papo técnico de hoje, eu vou gravar tudo diretamente no computador, porque como ele é mais específico, tá? Eu acho que é mais interessante a gente explicar diretamente aqui no computador, que vai ser mais útil, né? Para que vocês possam aproveitar da melhor forma possível. Bom, eu estou aqui na página do canal Tech, tá? A gente usou como base para a nossa matéria sobre o comando trim, para explicar para vocês como funciona o SSD. A gente já falou sobre SSD, tecnologias dos SSDs, né? Os M.2, os SATAs e assim por diante, mas a lógica deles, tanto seja se for um SSD no formato SATA ou no formato M.2, utilizando HCI ou NVMe com protocolo de transferência, a lógica é a mesma, tá? Então existe uma importância em entender como funciona realmente a forma com que o SSD lida com seus dados, para que você entenda como a gente vai chegar na utilidade do comando trim, que é o título do nosso papo técnico de hoje. Então vejam bem, eu tenho aqui, ilustrando aqui no site do pessoal do canal Tech, um agradecimento a eles, o SSD ele é formado por vários blocos de células, tá? E esses blocos são divididos em páginas, células. Diferentemente dos HDs, que são formados por clusters, que têm seus setores. Então, a menor unidade de informação a ser armazenada, que pode armazenar dados num HD, são os seus setores. Então, um cluster seria um bloco, né, com vários clusters. Então, nós temos aqui, no caso do SSD, você não tem os clusters e você não tem os setores, você tem um bloco de células, né, uma grade com vários blocos, com células divididas, que são internamente organizados em páginas de células, onde as informações são gravadas, tá? Para vocês terem uma ideia geral. Então, vejam bem aqui. Aqui eu tenho um bloco vazio, né, e nós temos aqui várias células nesse bloco, sem nada. Então, aqui ele está ilustrando, na próxima informação, ó, o SSD gravando, né, começa a gravar dados. Então, aqui eu tenho arquivos, dados gravados no SSD. Beleza. Aqui ele continua gravando, mais arquivos são inseridos, certo? O que vai acabar acontecendo? Tá? Aí o usuário apaga dados do SSD. Tá? Então, esses dados estão aqui, ó. Estão apagados aqui, dentro dessa lógica que nós temos. Beleza? Até aí tudo bem. Funciona, a lógica funciona igual de um HD. Ó, continua gravando mais informações, apaga mais dados e aí começa a ficar o quê? Começa a diminuir, vamos supor, nessa ilustração, começa a diminuir o número de espaço de dados vazios. Ó, nesse momento aqui nós não temos nenhum. Então, para que ele possa fazer a gravação de novos dados, ele tem que eliminar as informações de espaço vazio. Porque o grande pulo do gato entre HD e SSD, nesse quesito, é que o HD pode sobrescrever uma informação. Então, você tem uma informação lá num cluster, tá? Você apagou essa informação permanece no cluster, ela fisicamente, abre aspas, né? Quando a gente fala fisicamente, é que ela ainda, no processo lógico, ela está gravada ali, mesmo que ela já esteja dada como apagada, você já apagou, já esvaziou da lixeira, mas ela permanece ali dentro do disco, tá? E quando você recebe, dá uma ordem, e o sistema operacional recebe uma ordem para gravar dados, ele pode regravar por cima daquela área. Tá? Então, existe regravação. Então, o HD permite camadas de dados gravadas umas sobre as outras. Tá? Por isso que se diz que a recuperação de dados é impossível a partir de 7 camadas, da 8ª camada para frente, né? Até 7 camadas é possível ainda recuperar alguma coisa. Quando passa 8 camadas de dados, uma sobre a outra, não tem mais como fazer a recuperação. Isso tudo, obviamente, em teoria. Tá? No caso do SSD, não tem como fazer isso, porque o SSD não permite reescrever uma informação. Ele tem que apagar a informação que existe lá para gravar uma outra informação. E aí é que mora, tá, a diferença principal. E aí entra o lance do comando trim. Tá? Porque o que acaba acontecendo? Eu preciso remover esses dados daqui primeiro, antes de gravar. Tá? Então, se ele não fizer a remoção, eu não vou conseguir. Então ele tem que eliminar primeiro isso aqui, aí vira novamente uma área
um bloco com células vazias para ele poder gravar. Ele não pode gravar por cima. Então, o que acaba acontecendo? Tá? Esse processo é automático? Em teoria, sim. Tá? A partir do Windows 7, os sistemas operacionais, né, do Windows 7 em diante, versões do Linux também, mais ou menos dessa mesma data, do 7 ali, elas passam a contar, em teoria, com o comando trim automaticamente selecionado. Mas o que o trim faz exatamente? O trim vai fazer o seguinte: se ele estiver ativo no teu sistema, tá, quando o sistema operacional apagar uma informação, quando você manda apagar um dado, tá, de um bloco de células do SSD, tá, o sistema operacional vai lá e avisa a controladora do SSD que aquelas informações podem ser apagadas. Tá? Ele não vai esperar terminar o espaço em disco, tá, do SSD, né, terminar os blocos vazios do SSD, para aí começar a apagar, porque fica muito lento, entendeu? Esse processo chama-se de otimização. Então, a unidade é otimizada. Claro que, né, depois eu vou mostrar ali, você pode configurar essa otimização, tá, para ser semanal, para ser mensal e assim por diante, para ele ir lá e fazer uma limpa. Então, todos os blocos de células que foram apagados, tá, pelo sistema operacional, com o trim ligado, a controladora do SSD é avisada e ela vai lá e também apaga. Tá? Aí ela tem uma frequência, não vai apagar na hora? Não apaga na hora. Ela vai juntar, então nessa frequência semanal, mensal, ela vai lá e dá uma limpada, elimina todos os dados que estão nesses blocos de células, tornando esses blocos de células vazios e aptos a receber gravação novamente. Porque, veja bem, enquanto um bloco de célula tiver uma informação gravada dentro dela, tá, ou dele, como queiram, tá, ele não permite uma nova gravação. Diferentemente do HD, que pode reescrever, o SSD não reescreve dados. Tá? Por isso também que se fala que a recuperação de dados no SSD é muito complexa, tá? Para não dizer às vezes impossível, porque como o SSD apaga os seus dados e não empilha os dados, né, não tem camadas de dados, praticamente uma vez que a informação é apagada e ela já foi eliminada, veja bem, ela já foi eliminada, tá? Você não tem mais como fazer em vias normais a sua recuperação. Então, é bem mais complicado recuperar dados no SSD. Isso é uma matéria para outra história, mas só para ilustrar para vocês. Tá? Por estas e outras, tá, que às vezes, veja bem, dependendo da situação, tem alguns que defendem que o comando trim, que é esse comando que faz essa organização, né, como eu falei, ele vai lá e avisa a controladora, faz o sistema operacional avisar a controladora do SSD que os dados foram apagados, para que seja limpo e libere blocos, eles acabam desligando o trim justamente com medo de que, se algumas informações forem apagadas, elas podem não serão mais recuperadas se o trim for executado. Então, se o trim estiver desligado, o que acontece? A controladora do SSD não sabe que é para apagar os dados que estão ali, então ela mantém os dados naquela informação, naquela posição. Tá? O que acaba acontecendo é que quando você precisar gravar e faltar espaço, tá, isso vai demorar mais ainda, porque aí a controladora vai ver que não tem mais espaço, ela vai ter que começar a eliminar. Tá? Só que aumenta, digamos, abre aspas, a possibilidade, veja bem que é uma possibilidade de recuperar dados posteriormente. Tá? Mas assim, é dois pesos e duas medidas que você está utilizando, porque você corre o risco de deixar o SSD com certeza mais lento. A performance do SSD vai ter a tendência a cair conforme o espaço disponível dos seus blocos de células vazios forem diminuindo. Tá? Então, por padrão, teoricamente, a partir do Windows 7, o comando trim é ligado. Mas, por vários fatores que envolvem sistema operacional, atualizações, tecnologias dos SSDs empregados, compatibilidades, incompatibilidades, etc. e tal, você não tem certeza, ou a gente não tem certeza absoluta, que o trim está sempre ligado no teu sistema. A princípio, é automático. O trim seria realmente ligado. Tá? Ou seja, ele de tempos em tempos, ele vai lá e limpa, tá, os blocos de células que estão ocupados, né, liberando, deixando eles vazios para que novos dados possam ser gravados, como a imagem mostra aqui. Tá? Agora, claro, existe a possibilidade que isso não aconteça. Bom, como é que eu sei, primeiramente, se o meu SSD suporta, porque tem SSDs, dependendo do modelo,
que podem suportar. É verdade que são os mais antigos, tá? Normalmente, todos os novos aí que a gente sabe, eles suportam a operação do comando trim. Mas para que eu possa saber isso, com certeza, você pode baixar um programinha gratuito chamado Crystal Disk Info, esse carinha aqui, tá? É gratuito na internet, você baixa, instala ele, é bem tranquilo. Vamos rodar ele aqui, ó. Ele vai abrir aqui para mim. Então, o que eu tenho aqui, ó? Tá? Em outros vídeos eu já utilizei ele. Esse aqui é um SSD M.2, tá? Modo transferência PCI Express 3.0. Ó, recursos suportados. Mas, ó, trim, daqui, tá vendo? O cara tem o suporte ao trim. Beleza, então esse SSD suporta o trim. Agora eu vou clicar aqui no SSD SATA, tá? Que não é o M.2, esse é o M.2. Vou clicar aqui no SATA, ó. Interface serial ATA, ó. Suporta trim, tá vendo? Então aqui o trim tá acionado. Tá? Ou seja, acionado não, perdão. Ele é suportado por esse SSD. Então aqui não disse se está ligado ou não, só disse se o teu SSD suporta ou não a tecnologia trim. Suporta. Ó, aqui eu vou pegar um HD. Ó, não existe a tecnologia trim para HDs, porque ela é exclusiva para os SSDs, porque o HD pode reescrever dados, né, coisa que o SSD não pode fazer. Então, usando o programa Crystal Disk Info, você vai ter essa informação, se o teu SSD suporta o recurso do trim ou não. Tá? Então, nós estamos vendo aqui que o M.2 e o SATA, ambos SSDs, suportam o trim. Beleza. Tendo essa informação em mãos, quer dizer, você já sabe que o seu disco, né, sua unidade suporta, aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no sua pesquisa, vai digitar CMD, vai clicar com o direito de executar como administrador, pode ser por aqui ou pode ser por aqui, tanto faz, que fica mais comum para vocês. Deixa eu alterar aqui só um pouquinho aqui as propriedades, fonte aqui 24, não, vou botar 28 aqui para ficar um pouquinho maior. E deixa eu dar aqui um color 0A, para ele ficar no padrão antigo, mais de trabalhar. Bom, aí o que eu faço? Estando no prompt de comando, eu vou verificar, tá, se o meu trim está ligado ou não no meu sistema, está ativo ou não. Como eu faço isso? Eu vou pegar aqui a linha de comando, eu deixei aqui a linha de comando, aqui ó, aqui a linha de comando, deixa eu copiar ela aqui, e eu vou colar essa linha de comando aqui, você vai fazer isso no seu prompt de comando, então, F... Sutil Behavior, Carry, Disable, Delete, Notify. E você vai dar um Enter. Bom, aí vai aparecer o seguinte, tá? NTFS, RFS, sistemas de arquivos que estão utilizados, 0 desabilitado. Bom, aqui pode ter uma interpretação incorreta, porque veja bem, está dando 0, está dando desabilitado. Ah, então o meu trim está desligado. Não, o trim está ligado. Como assim está dizendo desabilitado? É porque olha o que ele pergunta aqui, o que ele está verificando. Disable, Delete, Notify, ou seja, se a notificação para deletar desligada, ou seja, notificação desligada para deleção, algo nesse tipo da tradução. Então ele quer saber o seguinte, se o sistema está sendo, a notificação que avisa o sistema, tá, está desligada, tá, o 0 tá, indica que ela está desabilitada. Desabilitado o quê? O trim não, desabilitado a notificação para desligar, tá, a notificação. Então, se está desligado a notificação que desliga, significa que o trim está ligado, entendeu? É o contrário. Tá? Porque a pergunta não está dizendo aqui enable, delete, notify, não está perguntando se está ligado a notificação, está perguntando se está desligado, tá, a notificação. Tá? E está desabilitada, realmente. Então, quer dizer, o sistema não está deixando de informar a controladora do disco, do SSD. Desta maneira aqui, com 0, ele está automaticamente com o trim ativado. Vejam bem, o trim está ligado com o 0, por causa da pergunta que está aqui. Bom, se o trim tivesse desligado, vamos colocar aqui o comando. Tá? Ó, esse comando aqui, que eu tenho, deixa eu colocar ele aqui, ele vai permitir vocês ligar. Ele já está ligado, mas eu vou colocar 1 em vez de 0. Olha o que vai acontecer. Tá? Habilitado. Ó. Quando eu der o comando acima de novo, eu vou repetir o primeiro comando, verificando se a notificação, tá? Se a notificação de deleção está desligada. 1.
Tá? Aí ele está dizendo ali ó, que ela está habilitada, tá vendo? Aqui, ó, habilitado para o sistema NTFS, que é o sistema que está no disco, no SSD. Se isso estiver acontecendo no teu equipamento, no teu computador, significa que o Trim está desligado. Tá? Se D1 está habilitado, habilitado é essa notificação que, desliga, que está mostrando desligar notificação de deleção. Ou seja, o sistema operacional, do jeito que está aqui agora, o sistema operacional não avisa o controlador do teu SSD que é para apagar os blocos, tá, que foram deletados pelo sistema. Então aquela informação permanece lá. Tá? Não é o padrão esse aqui, tá? Não é um padrão, mas pode acontecer. Por isso que tu dá esse comando aqui, tá, do carry aqui, para você ter certeza se é ou não. Ah, mas está desse jeito. Bom, então vamos dar uma limpada aqui para evitar confusão. Está desse jeito? O que você vai fazer? Tá? Nós vamos vir aqui, então, deixa eu pegar aqui o comandinho, e vou colocar aqui, ó, 0. Você vai dar esse comando e vai colocar 0. Ó, aí ele vai colocar desabilitado. Aí quando eu der o comando novamente, tá, deixa eu pegar aqui a notificação, ó, aí ele vai dar desabilitado. Então, se o teu Trim mostrar, né, nesse comando aqui, ele der habilitado, significa que o teu Trim está desligado. Se der desabilitado, o teu Trim está ligado. Nesse momento, meu Trim está ligado. Então, o recurso para que ele vá poder apagar os blocos e células que tem informação que eu não quero mais, que eu já dei ordem para o sistema operacional apagar, tá ligado, ele vai lá e avisa a controladora vai lá e limpa. Claro, não limpa na hora. Tá? Isso tem uma frequência. Para você saber, você pode colocar aqui, tá? Desfragmentar e otimizar unidades. Pode digitar ali, ó, desfrag, já vai aparecer. Quando você clica aqui, ó, eu tenho as unidades aqui, tá? Ó, sistema, que é o meu SSD. Eu posso clicar na unidade e vir em alterar configurações. E tem aqui, ó, executar seguindo o agendamento recomendado. Otimização. A otimização não é nada mais nada menos do que o SSD ir lá e verificar todos os dados que o sistema operacional informou a ele que foram apagados e eliminar, abre aspas, fisicamente do SSD. Removendo os dados que estão naqueles blocos de células, liberando aqueles blocos de células para que eles fiquem vazios. Entendeu? Então, eles vão ficar limpos. Aí eu tenho aqui a frequência semanal, diária ou mensal. O normal é semanal, tá? Mas você pode mudar para todo dia ou mensalmente. Fica a teu critério. Então, vem aqui, muda essa frequência aqui, dá um ok, acabou. Eu vou manter ela na frequência normal dela. Ó, aqui eu tenho uma unidade, o SSD, ó, 10 dias antes da última reotimização que ele tem aqui. Tá? Eu posso otimizar ele? Posso. Eu posso clicar aqui, dar um clique aqui em otimizar. Ó, aí ele vai lá e otimiza. Pronto. Aí o que ele faz? Ele vai lá, verifica todos os blocos de células que têm informações que o sistema operacional já apagou e elimina elas lá de dentro e libera esses blocos para a gravação. Isso vai fazer com que o teu SSD fique muito mais ágil, com uma performance muito maior. Porque senão o teu SSD, se você tiver com o Trim desligado, tá? O que vai acabar acontecendo? Você terá uma queda de performance, porque o SSD vai começar a ficar faltando espaço. Então, quando mandar apagar e gravar, e não tiver mais espaço, a controladora vai ter que primeiro apagar. Então, tu vai ter que esperar primeiro ele apagar para depois ele gravar. Vai começar a ter perda de performance, tá? O teu SSD vai ficar mais lento. Tudo bem, que provavelmente ainda vai ser mais rápido que um HD, mas vai ter perda de performance. E conforme o espaço for diminuindo e os dados forem aumentando, você vai ser mais sensível a essa perda de performance, entendeu? Por esse motivo. Então, manter o Trim ligado é fundamental para a saúde do teu SSD. Claro, aí vem aqueles que vão argumentar, mas acontece que o que o Trim faz? O Trim vai lá e apaga, né, os dados para gravar novos. Esse processo, lá no início dos SSDs, tá, ele comprometia a vida útil dos SSDs, porque a vida útil do SSD, tá, ela é baseada em cima da gravação. Então, é do TBW, tá, que pode ser traduzido como terabytes writing, ou a quantidade de terabytes que pode ser gravado. Alguns traduzem como total bytes writing, né, o número total de bytes a serem gravados. Seja como for, essa medida é dada, tá, normalmente em tera. Realmente. Então, um SSD arroz com feijão, vamos colocar aí de mercado, ele costuma ter um TBW, tá, de 30 a 60 tera, para cima. Tá? A maioria que a gente vê hoje em dia é tudo de 60 tera
bytes para cima, gravados. É muita informação, tá? É muita informação para ser gravada. Então, vai anos em operações normais para você exaurir, né, atingir esse TBW. Então, você pode usar o Trim tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, que isso não afeta mais, abre aspas, de forma significativa a vida útil do TBW. Ah, mas ele vai... Não, ele vai, sim. É que nem a mesma história de desfragmentar SSD. Ah, não podia desfragmentar SSD. Antigamente, a desfragmentação de SSD também era problemática, porque ela também grava dados. E o TBW era muito baixo. Com os TBWs cada vez mais altos, tá, isso se torna praticamente irrelevante ou insignificante na vida útil do teu SSD. Então, esse é o comando trim, tá, para que vocês tenham a ideia e a certeza de como ele funciona e se está ligado ou não no teu PC, no teu notebook. Mantenha ele ligado, tá? Seja o Windows 7, seja 10, seja 11. O normal é que o Windows automaticamente já detecte e ligue. Tá? Mas é que eu digo, em atualizações, alguma compatibilidade, alguma troca, tu colocou o teu SSD, comprou um SSD novo, colocou no teu sistema, o sistema tinha HD e assim por diante, então pode, de repente, eventualmente o Windows não ativar. Aí você faz esse comando, tá? Você vai verificar se ele está utilizado corretamente ou não. Coloca o comando aqui de notificação, que o carry, e ele vai te dizer, se der desabilitado, ok, Trim ligado. Se der habilitado aqui no NTFS, o Trim está desligado. Está desligado o Trim, executa a notificação aqui em cima, tá? Para ele setar essa opção aqui em 0. 0 vai fazer com que o Trim, essa notificação seja desligada e o Trim seja ativado. Então, ele desliga essa notificação, né? Vai desligar esse recurso dessa notificação e o teu Trim vai ficar ativado. Então, lembrando que quando se olha assim, parece que está... Ah, mas o meu Trim está desligado. Não, desabilitado nessa informação, tá? Nesse comando aqui, significa que o teu Trim está ligado. Se tiver habilitado, o teu Trim está desligado. Aí tu executa o comando de cima, tá? E ele vai dar desabilitado, o teu Trim vai ser ligado. Aí você pode rodar aqui, ele vai dar onde estava habilitado e vai dar desabilitado. Então o Trim está ligado. Aqui é o contrário, entendeu? É por isso que às vezes as pessoas se confundem. Então tem gente que às vezes tá com o cara habilitado ali, está achando que o Trim dele está ligado. Não está. Tá? Ele não está. Então tem que observar esse tipo de coisa também para ter uma performance melhor do seu SSD. Tá? Então, hoje em dia, ele não afeta mais a vida útil do SSD de vocês. Pode manter o Trim ligado, é muito mais interessante, aumenta a performance. Pode programar ali a frequência ali na desfragmentação de disco, tá? Que é a otimização, que não é nada mais nada menos do que pegar todos esses dados, né? Fazer junto com essa coleta de lixo, né? E eliminar esse lixo de informações que estão dentro dos blocos de células do SSD que você já apagou do teu sistema, você não quer mais aquela informação. Tá? Então, com o Trim ligado, o sistema vai lá e avisa a controladora e elimina. Tá? Então, por isso que eu quis fazer esse papo técnico diretamente no computador, que é mais fácil para explicar para vocês, para mostrar, né, em loco, para que você possa executar. Você pode fazer isso do Windows 7 em diante, que já são sistemas operacionais compatíveis, né, com esse tipo de recurso. Beleza? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, né, os nossos vídeos do Papo Técnico, compartilhar, porque sempre é uma informação útil, é uma informação técnica, né, que querendo ou não a gente procura criar para que vocês possam ter a melhor forma de utilizar o seu computador, mantendo saúde. Isso pode, para você, o que é bom para você, provavelmente é bom para outra pessoa, então compartilha com o outro lá. Liga lá o sininho, se inscreve no canal lá da Maestro Informática, para a gente aumentar a comunidade da Maestro Informática cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo técnico interessante para vocês. Abraço a todos, até a próxima.